Seja muito bem-vindo ao Metanoia. Este é um espaço de crescimento espiritual, reflexão bíblica e transformação da mente à luz da palavra de Deus. Aqui, nós buscamos compreender as Escrituras de forma clara, prática e profunda. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre um assunto que toca diretamente a nossa jornada cristã. Fiquem comigo, o vídeo começa logo após a nossa sequência de introdução. O livro do Apocalipse, para muita gente, só de ouvir essa palavra já vem um arrepio, um medo de um futuro que a gente não conhece. Mas e se a chave para entender o Apocalipse não estivesse no futuro, mas sim bem lá no passado? É sobre essa possibilidade que a gente vai conversar hoje. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao Metanoia, um lugar para a gente renovar a nossa mente através da palavra. Se essa jornada de conhecimento faz sentido para você, eu já te convido, curta, comente, compartilhe com alguém e, claro, se inscreva para a gente crescer junto nessa comunidade. Essa é a grande questão, não é mesmo? Talvez seja a pergunta que mais ecoa na cabeça dos cristãos há séculos. A gente vê em filmes, em séries, em muitas pregações, o Apocalipse pintado como um mapa detalhado do fim dos tempos, do nosso fim. Mas será que essa é a única maneira de ler esse livro? Ou melhor, será que é a maneira correta? Porque, vamos ser sinceros, a reação mais comum que esse livro provoca é medo, ansiedade, uma baita confusão. Muitos de nós crescemos com a ideia de que o Apocalipse é uma espécie de roteiro de terror de Deus, e essa interpretação, no fim das contas, gerou muito mais pânico do que paz. Mas vamos refletir um pouco. Faria sentido Deus entregar ao seu pouso um livro que serve só para causar angústia? Ou um livro que os primeiros leitores, aqueles para quem a carta foi enviada, simplesmente não conseguissem entender? E se a gente tentasse uma coisa diferente? E se, em vez de procurar respostas nas manchetes dos jornais de hoje, a gente voltasse o nosso olhar para os acontecimentos lá do primeiro século? Essa simples mudança de perspectiva pode, acredite, transformar completamente a maneira como a gente enxerga a mensagem poderosa desse livro. Então, o primeiro passo para essa nova compreensão é aceitar um fato que é fundamental. O Apocalipse não foi escrito originalmente para uma audiência global do século XXI. Antes de mais nada, ele era uma carta. Isso mesmo, uma carta. Uma carta que circulou entre comunidades cristãs bem específicas, com um propósito muito claro para a época delas. Olha só, o próprio texto já entrega essa pista pra gente. João não se apresenta como um profeta distante, falando de coisas de um futuro longínquo. Não, ele se apresenta como irmão e companheiro na tribulação. Ou seja, ele estava no mesmo barco, sofrendo junto com eles naquele tempo. E ele diz exatamente para quem está escrevendo. E essas igrejas não são símbolos de eras futuras ou algo do tipo. Não, eram comunidades reais de gente de carne e osso. Elas ficavam na província romana da Ásia, que hoje é a Turquia. Eram pessoas que estavam passando por provações reais e que precisavam de uma mensagem de esperança para a situação delas ali, naquele momento. Ok, com os destinatários originais em mente, agora a gente pode mergulhar no texto. Vamos fazer um trabalho de detetive, sabe? Procurar as pistas que o próprio livro nos dá sobre quando ele foi escrito e o que ele significava para aquelas pessoas. E logo de cara, no capítulo 1, versículo 3, a gente já encontra a primeira grande pista. João diz para os seus leitores daquelas 7 igrejas que o cumprimento daquela profecia estava próximo. Agora, para e pensa na força dessa palavra, próximo. Para aquele pessoal lá do primeiro século, isso significava algo que estava prestes a acontecer, algo que eles veriam em vida. Se a intenção de João fosse falar de algo para dali a 2000 anos, ele usaria outra palavra, com certeza. Dizer que algo está próximo, quando na verdade vai demorar milênios, isso não faria o menor sentido para uma comunidade que estava sofrendo perseguição e precisava de consolo imediato. A segunda pista é ainda mais forte, mais concreta. Lá no capítulo 11, João recebe uma ordem bem direta. Ele tem que pegar uma vara de medir e medir o templo, o santuário físico de Deus e o seu altar lá em Jerusalém. E é aqui que a gente chega numa pergunta que é crucial. A história nos conta que o Templo de Jerusalém foi totalmente destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Então, como é que João poderia receber uma ordem para medir esse templo se ele estivesse escrevendo depois dessa data? A única conclusão que faz sentido é que o livro foi escrito antes do ano 70, quando o templo ainda estava de pé. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A gente tem 2 pistas fortíssimas. O tempo que está próximo e um templo que ainda existe. Com isso em mãos, a gente pode começar a conectar os pontos.
vamos ver como essa profecia se encaixa perfeitamente com um dos eventos mais trágicos e importantes da história do povo judeu. E aqui o quadro fica bem claro. João, escrevendo provavelmente por volta do ano 68, fala de eventos que estão próximos e de um templo que ainda está de pé. Pouquíssimos anos depois, no ano 70, a profecia se cumpre de uma forma literal e devastadora com a queda de Jerusalém. O Apocalipse, visto por essa lente, parece ser um registro profético do juízo de Deus sobre aquela geração. E o livro reforça que o foco desse juízo era local, não global. Ele fala da cidade santa sendo invadida e pisada pelos gentios. Cidade Santa era o apelido clássico de Jerusalém. E quem eram os gentios? Exatamente, o exército romano que fez exatamente isso. Então não se trata de uma catástrofe mundial, mas de um evento com um epicentro muito bem definido, Jerusalém. E essa interpretação não é tirada do nada. Muito pelo contrário, ela se alinha perfeitamente com as palavras do próprio Senhor Jesus nos evangelhos. Ele avisou aos discípulos que, quando eles vissem Jerusalém cercada de exércitos, era para saber que a destruição estava próxima. Ele chegou a chamar esses eventos de dias de vingança para que tudo o que estava escrito se cumprisse. Certo? Então, se o Apocalipse não é um mapa detalhado sobre o nosso futuro, qual é a mensagem dele que atravessa o tempo e chega até nós, cristãos do século XXI? O que a gente tira de tudo isso? A mensagem se torna muito mais clara e, sinceramente, muito mais poderosa. Primeiro, a gente precisa ler o livro com os óculos da história, respeitando seus primeiros leitores. Segundo, o foco não é descobrir quem é o anticristo, mas sim entender a mensagem central, que é a soberania de Deus e a vitória de Cristo, mesmo no meio do caos. E terceiro, a gente aplica os princípios eternos do livro, fidelidade, esperança, perseverança, nas nossas próprias lutas hoje. E no fim, a grande transformação acontece na gente. O Apocalipse deixa de ser aquele livro assustador que causa terror e se revela como o que ele sempre foi, uma carta de profundo consolo e esperança. Uma garantia para a igreja perseguida de que não importa o quão poderoso um império pareça, a vitória final e absoluta pertence a Jesus. E eu deixo essa reflexão final. E se o verdadeiro convite do Apocalipse não for para o método futuro, mas sim para a fidelidade no presente, confiando plenamente naquele que já venceu todas as batalhas? Se essa reflexão de alguma forma transformou a sua maneira de ver as coisas, deixa sua curtida e compartilhe o que você pensou aqui nos comentários. E para continuar crescendo com a gente, se inscreva no canal e ative o sininho. Todas as semanas tem vídeo novo aqui no canal Metanoia. Fique atento para não perder nenhuma novidade. Que a sua fé seja sempre uma jornada de descoberta, renovando a mente para compreender a profundidade da palavra.